Olá, trevosos! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio da série Cemitérios por São Paulo. E claro que ele, o guardião desse cemitério, do cemitério de São Paulo, vai me acompanhar. Estou aqui no cemitério do Araçá, um cemitério tradicional em São Paulo, que pelo que eu pesquisei, recebeu muitas famílias italianas aqui nesse local. Tem muita sepultura grande, pequena, sepulturas maravilhosas, mas claro, quem vai contar essas histórias é ele, o guardião oficial do cemitério. Abrindo... Tiago de Souza do Que Te Assombra! Buonasera! Buonasera, Catuccia! Buonasera! Buonasera, vamos entrar? Você vê que ele tem a chave de todos os portões e cemitérios. Bom dizer, estamos aqui autorizados pela Cortel. Sim, te agradece. muito obrigado, Cortel. Graças a vocês a gente está conseguindo fazer essa série no cemitério de São Paulo, mostrar histórias, né? Porque o cemitério conta a história da cidade, né? Total, o maior contador de histórias da cidade são os cemitérios. Esse é um cemitério super italiano, né? Você que já tem cidadania, já tirou seu CPF italiano. Eu ainda vou ter. Chama permesso di soggiorno. Permesso di soggiorno. Me casar com um belo no italiano, morar em Roma. Scusa se te amo. Já entramos aqui no cemitério. Tem uma saudação pra gente entrar em cemitério, porque a gente tá na porta do cemitério. Ontem eu gravei com um convidado no LendaCast que ele disse que era bom jogar uma moeda. Você já ouviu isso? Jogar uma já moeda. Ouvi tanta coisa. E bater na porta do cemitério dizendo: quem está aqui, que fique aqui, ninguém vai comigo, peço licença. Tem alguma saudação que você conhece? Eu não faço nenhuma. Eu faço nenhuma porque o meu propósito aqui não é espiritual. Entendi. E aí, isso dialoga muito com o que cada um acredita. Tô mandando então, não aqui. adianta. E olha lá o corredorzão lá atrás, ó. Ali é a capela. Olha lá. Essa é a capela que está em restauro, mas a gente vai lá depois. Vamos lá depois? Quero levar vocês já para visitar uma figura ilustre aqui. Não vamos para lá então? Esse lado, não. A gente vai lá esse lado aqui, então, lá no final. Vai ter que assistir até o fim para ver a capela, porque a gente tem algumas coisas legais ali também. Gente, muito grande esse cemitério, né? Muito legal, né? Tiago, esse é o cemitério do Araçá. Ele é próximo do cemitério da Consolação, mas são cemitérios diferentes, né? Completamente diferentes. São, inclusive, fundados em outros tempos, né? Embora esse cemitério também tenha sido fundado ainda no século XIX. Ele é de 1897. E é enorme, E é muito interessante, porque a gente acha algumas referências de 1887, mais a data de fundação. Depois a gente vai ver lá na capela que tem esse... E a gente usa essa data porque é a data que está na ata da Câmara dos Vereadores, né? A ata de fundação do cemitério. Cemitério que atende a comunidade, principalmente de famílias que emergiram economicamente aqui em São Paulo. Então tem muita família italiana. Acho que esse é o cemitério mais italiano de São Paulo, junto com o Quarta Parada. Esse é um túmulo jacente, muito bonito. Jacente aqui. Inclusive, só parei para mostrar o túmulo, mas ali, dá para ver, a gente está bem colado com qual que é essa avenida que passa Doutor aqui? Arnaldo. Que é a Doutor Arnaldo, ali é a estação Clínicas do metrô. Ó. Isso, fica do lado do Hospital das Clínicas, aqui pertinho. O Hospital das Clínicas é aquele ali. Não. Ali não, é do câncer, ali, né? Isso. Ali é... Aqui é a Faculdade de Medicina da USP. A gente nem mostrou o túmulo jacente, calma, tem muita coisa para mostrar. Tem. Então, só para situar, a gente está do lado, tá bem da Doutor Arnaldo aqui em São Paulo, a Avenida Paulista tá para lá. Aqui está a estação Clínicas do metrô e eu vi esse túmulo. É túmulo, como é que é o nome? Quando tem a túmulo pessoa... jacente. Que é igual do Vitor Noir, né? Igual do Vitor Noir. A gente não tem tantos em São Paulo. Olha aí, mas temos aqui, ó. A Serenidade da Morte. Que ali é a mensagem. Pessoa deitada, uma moça deitadíssima. E essas esculturas, elas são maravilhosas. Bonitas, é mármore, né? Isso, né? Mármore. Granito preto. Nossa, você vê a roupa, você vê o detalhe. Mármore no granito Você vê a expressão da pessoa deitada, né? Ali tem uma guirlanda pra gente ver do ladinho dela, né? Tem uma guirlanda Parece uma guirlanda ou o que deveria ser uma sequência de guirlanda. Pra mim é um pedaço do colchão, não é, né? Aqui, né, ó. Não sei. De noite todos os gatos são pardos, né? Mais difícil saber. Fica do lado da Avenida do Araçá, que é
que era a estrada, fica do lado da Avenida Doutor Arnaldo, que era a antiga estrada do Araçá. Aqui. Araçá, que é uma árvore, por isso que chama cemitério do Araçá. Tinha muito araçá aqui no cemitério e nessa região inteira. E tem muitos túmulos muito, digamos assim, bem detalhados, mini mausoléus. A gente pode falar que isso aqui é um mini mausoléu? Pode falar, é uma capela. É uma capela, né? É uma capela por isso. A gente vai ver muito sobrenome italiano. Carbone. E os italianos que prosperaram aqui no Brasil. A gente já pega um cemitério da Consolação saturado. Então essas famílias queriam espaços maiores para construir exatamente esses memoriais. Então tem essa relação, né? De que lá saturou, encheu, sei lá. Saturou, e aí começaram nesse mesmo período, no finalzinho do século XIX, então tem outro cemitério do século XIX, Quarta Parada, que a gente pode ir também qualquer dia. Aqui o cemitério do Araçá. Que é perto aqui também, Quarta Parada. Também perto. Cemitério da Vila Mariana, cemitério da Vila Mariana, outro cemitério que é desse período, é o cemitério do Chora Menino. Esse eu não conheço. Chora Menino fica na zona norte de São Paulo, bairro de Santana, bairro de Chora Menino. Tem uma história legal. Dá tempo de contar a história de assombração? Mas de lá? De lá. Não, você conta lá. Então tá bom, lá. Então esperem. Vamos pra cá, esperem, próximo episódio. Bom, qual a primeira sepultura que você vai mostrar pra gente, Thiago? Bom, aqui? Uma que é histórica pela história dela mesmo, sua biografia importantíssima e também pelo fato da doutora Eunice Paiva ter inspirado o filme que nos trouxe o primeiro Oscar para o Brasil. Isso, que é o... Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Exatamente. Doutora Eunice, bom, ela era uma mulher gigantesca, né? Sempre foi a matriarca da família Fatiola Paiva. O marido da doutora Eunice, Rubens Paiva, em 20 de janeiro de 1971 foi sequestrado dentro de casa. Ele era deputado, era um cara identificado como comunista, como um adversário do Estado ditatorial brasileiro, foi sequestrado. E aí imagina-se que ele tenha sido morto depois muito torturado entre os dias 21 e 22 de janeiro de 1971. E aí o que acontece? Doutora Eunice fica sem saber o que aconteceu, é também levada, também é sequestrada, também é torturada e depois faz da sua vida uma bandeira pela busca de alguma notícia sobre o marido e também ela era formada em letras e depois de todo esse acontecido, eles saem do Rio de Janeiro, eles viviam no Rio, ela é de São Paulo, morou no Rio, sai do Rio, volta para São Paulo com 5 crianças, 2 adolescentes, mas com 5 filhos, e aqui ela começa a estudar novamente, estuda Direito, e vira uma grande defensora de direitos humanos, notadamente por direitos dos indígenas. E aí ela consegue, nos anos 90, então ele morre em 71, consegue nos anos 90 a assunção do Estado brasileiro de que tinha matado o marido. Então eles assumem que mataram? Assumem que mataram. Quer dizer, o Estado não assume. Interessante, o Estado assume que matou agora em 2025. Meu Deus. Ela depois tem da um morte atestado de óbito de que ele morreu. Mas e o corpo dele? Nunca foi encontrado. Nada. O pessoal imagina por fragmentos de depoimentos que o corpo do Rubens Paiva, depois de muitas exumações e ocultações, é dispensado na como é que chama? Restinga da Marambaia, no sul do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. É isso que se tem, assim, mais ou menos. Em 1973, 2 anos depois, imagina-se que isso que tem acontecido. A gente não imagina os horrores da ditadura, né? Não. De uma pessoa ser capturada. Ele foi capturado em casa? Em casa. Foi levado para dar depoimentos e nunca mais voltou. voltou. O povo fala hoje que tem ditadura, mas
Imagina você ser contra o governo atual, que hoje é completamente possível. É completamente possível você se manifestar Ser contra crítico. o governo, ser crítico ao Claro. governo atual e não ser buscado dentro da sua casa e sumir para sempre. Desaparecer do Porque seu seio ele familiar. sumiu para Com sempre. um monte de filho pequeno. E agora Marcelo Rubens Paiva talvez seja o mais conhecido, escritor, né? Tem o Feliz Ano Velho, E aí tem você outras, imagina- o próprio Ainda Estou Aqui. Ela indo, a dor de uma mulher, não tendo notícia. Né? Isso é passado bastante no filme, né? Com a Fernanda Torres. E o corpo dela tá aqui. nesse quadrado aqui, nesse Eu quadrilátero. acredito que sim. Acho que essa é uma capela, né? Não me parece que ela seja uma capela que tenha nichos subterrâneos, mas pode ter também. Eu não sei Eu tô pra cá. te falar muita verdade, eu não tenho certeza pra lá. se aqui embaixo há essa sequência de nichos, ou se é aqui de fato. Pode ser aqui mesmo. Eu não sei se... Por essa disposição, me parece, talvez... me parece um túmulo bem antigo, assim, pelas cores. O branco, o azulzinho, bem Isso. antigo. Ela nasceu em 7 de novembro de 1929 e morreu no dia 13 de dezembro de 2018. Exemplo para a família e para a democracia brasileira. E existem aquelas ironias do destino muito tristes, né? Porque uma mulher que lutou tanto pela memória do seu... Vamos lá. Primeiro de sua família, a partir da memória do deputado Rubens Paiva, que era engenheiro de formação. Depois, por tudo que ela representa para a nossa democracia, como lembra ali. E sua atividade, sua militância como advogada na defesa de direitos humanos. Quer dizer, ela tão afeta isso, a preservação da memória, infelizmente foi acometida de Alzheimer. Olha, então é muito triste, é uma ironia. parece uma ironia da vida, né? É muito triste, né? Isso, mas ela tá aqui. Mas é. É a Todos nós vida. estamos suscetíveis, Ah, né? qualquer coisa. A gente sempre fala assim, eu trabalho com a minha voz, né? Imagina um dia eu perco a minha voz, né? Então, e pode acontecer, né? Porque às vezes a gente gasta demais a Por voz, isso que é né? importante você agora estar ingressando no universo literário. Em breve, a gente não vem precisa aí. mais apenas da sua voz. A gente tem suas Sim, histórias né? materializadas em livros. E aqui a gente tem ali, então, quer dizer, o epitáfio oficial da É esse. Eunice é esse. É Maria Lucrécia Eunice Fatiola Paiva. E aqui a gente tem um memorial histórico dela, Aham. com QR Code que tem a biografia da doutora Eunice. Já mostra que é uma pessoa, acaba se tornando uma personalidade, de personalidade, luta, né, pela democracia e tudo aqui. E se a pessoa fotografar isso aqui, ela tem um pouco da Ela tem informação a biografia da Eunice. dela, exatamente. Advogada e ativista dos direitos humanos, dedicou sua vida à luta por justiça e pela defesa das vítimas da ditadura militar. Viúva de Rubens Paiva, transformou a dor em coragem, tornando-se um símbolo de resistência e dignidade. Eu não imagino como deve ser uma pessoa que você ama ser tirada por força, pelo governo, É né? muito difícil imaginar isso, E né? sumir. E Desaparecer. a vontade, claro que talvez não era a vontade dela, mas a nossa vontade é sair quebrando tudo. Cadê meu marido? Cadê a pessoa da minha casa? Eu acho que a gente lembra sempre daquela frase, se eu errar, vocês me perdoem. Eu acho que é do Churchill, que diz que a democracia é o pior dos regimes políticos, mas é o único possível. Exatamente por isso. Você gosta ou não do governo de hoje, você pode criticar. Ninguém vai invadir sua casa e te sequestrar para te cobrar a satisfação disso. Né? As nossas posições, é interessante isso, porque as nossas posições políticas, elas podem gerar efeitos nas nossas vidas. Você pode ser cancelado, você pode não sei o quê, tá? Mas nada... Só o fato da gente estar falando aqui, já deve ter gente reclamando quando tá assistindo. Pulando dessa altura. É. Mas isso não vai te matar. Isso não vai te tirar da tua casa. Isso não vai te tirar do seio familiar. Isso. De impedir você de ver seus filhos crescerem. Tchau, Eunice. E você inseriu o túmulo dela depois do filme, é isso? Nos seus passeios que você faz aqui no cemitério? Depois do filme e depois, na verdade, da Fernanda Torres ter vindo aqui agradecê-la. Ela veio, a Fernanda Torres, tem uma a atriz. Foto dela que foi super... E eu falei, meu Deus, cara, como é que a gente não sabia disso? Porque eu morro de raiva quando isso acontece.
de ter alguém muito importante, todo mundo mas uma figura muito destacada, e a gente não saber, né? Não dá para saber tudo também. E descobri, depois que eu descobri, lógico. E você já fazia passeios aqui já? A gente tinha feito 2. Gente, olha, e a gente vai andando, a gente vai esquecendo tanto o cemitério, né? A gente tá num cemitério... Passeando, né? É que a gente já acostumou, né? Não, eu já acostumei, mas assim, a gente lembra, eu tô no meio dos túmulos. Às vezes eu tô deitado na cama, dormindo, aí eu lembro eu passando aqui à noite. Mas é lindo, eu acho lindo esse cemitério. Eu também gosto. Pra mim tem essa coisa do misticismo, do terror, do medo, né, do desconhecido. Mas eu gosto muito de cemitério. Eu também. Acho que se eu fosse das religiões de matriz africana, eu ia cultuar algum Exu da Calunga. Todos são. Todos são, católico, né? Também, vem pra caramba. Acho que já me falaram que a Vandinha uma vez falou que o meu Exu é o seu Tatá Caveira. Então é total daqui. É daqui. É daqui. Seu Tatá, muito que bem. Vamos continuar então o nosso passeio aqui no cemitério do Araçá. Dani, aqui uma das esculturas icônicas do cemitério, a Musa Impassível. Nossa, bonita do escultura, Victor né? Brecheret, que homenageia a poetisa Francisca Júlia, que era uma poetisa modernista, muito amiga dos modernistas, e dizem que ela morreu de amor. É um jeito romantizado de falar que ela se autoexterminou. Ela tirou a própria vida, mas por quê? E Por aí causa que ela amava alguém? As circunstâncias, eu, sendo muito sincero, não me lembro. Talvez sim. Ela tinha perdido o marido ou o amor da vida dela. Nossa, e aí ela é homenageada com uma escultura igual a essa de mármore. Quem já foi na Pinacoteca vai lembrar que lá está a Musa Impassível, que estava aqui. Essa é uma réplica de bronze da original de mármore que está lá, do Victor Brecheret. Linda, né? Linda, Musa Impassível, que era um poema da poetisa da Francisca Júlia. O Victor Brecheret foi aquele que fez o que a gente viu lá, Os Anjinhos? Foi Os Anjos, e o Victor Brecheret onde eu cantei Ave Maria? Onde você cantou? Mas tá demais, é isso aí mesmo. Não é? Lá na Necrópole. São Paulo. Exatamente. 1871 nasce e 1920 falece. Isso aí. E olha a escultura, que linda, é incrível. Bonita, né? Muito bonita. Mais uma vez, quem for na Pinacoteca vai lembrar da gente agora, porque vai ver lá a Musa Impassível que estava originalmente aqui. Isso é um debate muito interessante, né? O cemitério, eu acho que eu já te falei, eu não gosto muito da expressão museu a céu aberto, porque sugere que os cemitérios que têm interesses museológicos são só os que têm conjuntos escultóricos. Mas tudo que é feito para cemitério, na minha humilde opinião, tem que ficar no cemitério. Então uma escultura que é muito bonita aqui, perde completamente o sentido dela quando é tirada daqui. Então ela vai lá para a Pinacoteca, beleza, é muito bonita, é de um grande escultor, só que o grande sentido dela estar aqui é a conjunção que ela tem desse conjunto escultórico com a pessoa, com a história que está aqui. Muito bonito. Fora daqui ela é só uma escultura. E aqui a gente tem uma sepultura de um menininho, né? Isso. Olha que bonitinho, de boininha. Do mais conhecido milagreiro aqui do cemitério, João dos Santos Franco, sobrinho, o menino Guga. Aqui tem uma fotinho dele muito bonitinha. Olha, gente, com o túmulo de criança me pega, assim, porque... Olha que pequenininho, morreu com quantos anos? 3? 3. Ele disse que morreria aos 3 anos. Ele disse? O menino Guga é muito interessante, porque a gente tem, na concepção dos milagreiros de cemitério, várias relações com ideais ou ideário de religiões, né? E o menino Guga é um muito particular, porque ele é um milagreiro de cemitério, mas que a interpretação inteira de sua concepção religiosa é a partir da doutrina espírita. Por quê? A família era espírita. Não é católica. Não, né, União Espírita Brasileira, União Brasileira Espiritualista, que tem inclusive o endereço deles. E o menino Guga, com 3 meses, começa a falar. 3 meses é um pouco assustador. Até hoje eu não sei falar direito, mas com 3 meses ele sabe começar a falar. 3 meses. Com 6 meses ele começou a andar. E todo o comportamento desse menino era muito
muito diferente, extraordinário para um bebê, a ponto dele, com 3 anos de idade, profetizar a morte. Falou, vou morrer, tá? Ele ficou doentinho. Ele mesmo fala. Ele profetizou. Então, todo mundo que estava no seu entorno, e a maior parte dessas pessoas eram seguidoras da doutrina espírita, acabaram interpretando que o menino Guga era um espírito muito antigo, muito teria evoluído, uma brevíssima passagem pela Terra, e foi exatamente isso que aconteceu. E tem a fotinho dele, olha lá a fotinho dele. A foto maior ele dele tá de ali. boininha, pode dar pra entrar aqui? Pode, pode entrar. Olha aqui, ó, Guguinha, isso parece uma pintura, né? Isso. Ele nasceu em 11 de setembro de 1943 e morreu no dia 7 de junho de 46. E não pode acender vela aqui, ó. 80 anos da morte dele esse ano, né? 80 anos! Da morte já do fez, menino. né? Fez agora, dia junho. 7 de junho. Aqui, É. ó. E a fotinho dele parece mais uma pintura. É ele, uma ele morreu do quê? Ele morreu de uma doença respiratória, me arrisco a dizer, eu não lembro, não vou arriscar a dizer. No meu livro tem, eu não lembro. Eu vi pelo atestado de óbito. E a família dele tá aqui, a mãe Felícia. Esse, na verdade, é um ex-voto, agradecendo uma graça alcançada, um emprego conquistado. E olha que interessante, o Guguinha é um milagreiro que tem ações, como eu gosto de chamar, de clínico geral. Então ali a gente tem um agradecimento por um emprego, aqui a gente tem um outro, inclusive ele se apresenta ali, um outro devoto que cura de câncer de próstata lá, ó. Ele tem muitas ações em temas infantis, então aqui também não é raro não é difícil a gente, ou melhor, não é raro não. É raro a gente não encontrar aqui, por exemplo, chupeta, porque esse também é um... Pode ter também. Pode ter, costuma ter, porque normalmente milagreiros, crianças, a gente encontra muita chupeta, mamadeira, quando as crianças conseguem abandonar esses hábitos, os pais que tinham pedido ajuda para isso, para os milagreiros, vêm aqui deixar. E tem uma coisa interessante, que também há em alguma medida um tipo de processo devocional aos pais do menino Guguinha. O menino Guguinha incorpora em alguns centros espíritas. Ah, virou um herê? Não. Não herê. Não é herê, espírita né? mesmo, não é da Umbanda, é do espiritismo mesmo. Então o menino Guga também tem essa ocorrência em centros espíritas. Ele incorpora e ele fala alguma coisa? Você tem consulta, dá passe, né? É um espírito muito elevado, né? Que barato, ó. É interessante que aquela plaquinha de ex-voto, inclusive... Quem que é? Essa é a mãe dele? É a mãe dele. Ali, ó, a dona Felícia, tá ali, ó. Felícia Franco, ali tá uma plaquinha agradecendo a família inteira por essa graça alcançada. Então, esse processo devocional é muito interessante por isso. Porque é muito difícil a gente ver milagreiro conectado a uma religião imediatamente. E o do menino Guga a gente tem muito isso, inclusive a placa da própria União Brasileira Espiritualista. E aqui a gente tem umas fitinhas, né, ó? Tem fitinhas. Isso aqui também deve ser de agradecimento. Parece, na minha interpretação, de Cosme e Damião. Olha lá. São rosas e rosinhas, amarela já não consigo identificar, mas azul e rosa são cores muito associadas a Cosme e Damião, né? Mas aqui do lado... tem a nona. Quem que é a nona? Uma italianona, né? Uma matriarca de uma família italiana. E bem em pé ali, né? Pé. Olhando assim à noite. Mama, tá escrito ali embaixo, ó, Mama. Mama. Família Scarpilli. Você vê, né? A gente tá falando dessa influência italiana, que nada mais italiano do que a Mama, né? Que é Mama pros... E ela tá os meio, adultos, eu acho que ela tá rindo ali, ó. Não sei se tá rindo, é uma imagem que parece que a expressão tá feliz. Vamos jogar luz aqui nela pra ver, ó. Olha lá, olha isso. Impressionante, né? Realista pra caramba, né? E aí você mexe a luz, vem um pouquinho pra cá, Sara, ó. É. Vai pra lá agora, onde você tava. Ó. Gente, incrível, né? Legal, né? E uma pessoa em pé no túmulo, né? E aí o rosto um pouco coberto ali. Essa, me parece, sabe aquelas recepções quando você chega na casa de alguém
muito importante, uma matriarca de uma família, que ela tá na porta ali, tô sim. recebendo todo mundo, né? Sim, ó, Ela tá a posiçãozinha da mão, assim, como se ela estivesse recebendo o pessoal. Muito legal. E quem que é ela? Daqui o nome dela aqui, ó. Vem cá, joga um pouquinho de luz aqui pra mim. Não é ela aqui. Francisco Scarpitti. Cadê a... Talvez o filho dela, né? A família Scarpitti. Mama. Tô tentando achar o dela, mas acho que não tem, né? Não tem mais. E a gente vem para uma parte mais do fundão do cemitério, seria? Que acho que não, não é o fundão ainda, mas pro canto. É que esse cemitério, né? é tão grande que a gente tá do lado da lateral dele em perspectiva, né? Entramos para cá, estamos do lado esquerdo. E ainda tem muita coisa pro outro lado. E tem umas, a gente tá umas num dos ladeiras, cantões. Sim, a gente tá É. num dos cantões do cemitério. Essa parte parece um pouco mais nova, não? Um pouco mais nova, Tá. Assim. Quem que é aqui, Thiago? Eliane Aqui- Aparecida de Gramont. Isso, a senhora Eliane de Gramont, que era uma compositora, uma cantora. Uhum. Ela foi um período casada com outra figura muito conhecida do cancioneiro popular, Lindomar Castilho, que chegou a ser conhecido como o rei do bolero. Morreu ano passado, O Lindomar, né? Lindomar. E eles se separaram. Eles tinham uma relação difícil, Tinham filhos, não? tinha uma filha, Uma filha. bebezinha. E aí o que acontece? A dona Eliane seguiu a vida, eles se separaram, e ela um dia foi se apresentar em um bar de um hotel. E junto com ela estava um cara que era primo do Lindomar Castilho, violonista. Eles estavam separados, e eu falo separados, mas com muito cuidado, porque não faz a menor diferença. Eles podiam estar casados, podia ter traído, o cara não é o que parece. Eles estavam separados. Quanto tempo, mais ou menos? Alguns meses eles estavam tá. separados. Ela tinha voltado, retomado a carreira exatamente porque eles tinham separado, tinha uma criança pequena, e ela estava trabalhando, estava cantando, quando ele invade esse lugar e descarrega uma pistola. Mata ela. Ela e atira nos dois, ela é morta. E aí o que acontece? A dona Eliane de Gramont morreu no dia 30 de março de 1981. 81. Isso. E você imagina, né? A sustentação da defesa dele foi ainda com aquela tese de legítima defesa da honra. Você já me A contou gente essa tinha a Leila história? Diniz ainda, né, um pouco anterior. E aqui a gente... Leila Diniz, agora não sei se era a Leila Diniz. Qual foi o outro caso do Doc Street? É a Leila Diniz? Eu preciso consultar até para ver. Mas o que é importante falar disso tudo é que muitas frases, tá tudo bem aí? Muitas frases Tô ouvindo coisa. de cânticos em defesa das mulheres foram cunhadas quando a dona Eliane foi morta. O absurdo da morte dela, a consternação foi tão grande que muitas frases ditas naquele período, no julgamento dele e também em todos os processos ligados à sua morte, foram cunhados e alguma gente está ali, ó. O amor não fere, o amor não silencia, o amor não mata. Mas e ele, foi preso? Foi preso, ficou um tempo preso, depois nunca mais retomou a vida profissional. Mas a gente está falando de uma pessoa que era extremamente conhecida no Brasil, muito conhecida. Ele ou ela? Ele mais do que ela, mas ela também era muito conhecida. Ela também era... E mata ela porque não aceitou o fim do relacionamento. Exatamente. Parece que a gente nunca viu uma história assim, né? Nossa. Você ligar agora no jornal, acabar aqui o vídeo, você vai ligar no jornal, você vai ver um caso desse. E a sepultura dela tá com quem aqui? Tá ela? Os familiares dela. Familiares dela, né? Ela tá aqui, né? Tá aqui. Tá ali a foto dela. Gente, você já me contou essa história, mas parece que era uma história de outro cemitério. Não, acho que não. Você já deve ter me contado lá no LendaCast, mas não no próprio cemitério. É que a gente tem tanta história de feminicídio que a gente podia estar falando da Dona Maria Judite de Barro, podia estar falando da Felisbina Miller, falando de duas milagreiras. Tem um monte de histórias como essa. A gente tem um movimento agora de gente que diz que feminicídio não existe. Que existe o homicídio, né? Que o homem não mata a mulher porque ela é mulher, porque aconteceu alguma coisa. Mas né? Tem algum movimento assim na internet? Por exemplo, uma mulher
em um assalto ao banco. Não vou nem falar que ela está assaltando, mas é um disparo acidental e mata ela, o segurança ou o ladrão. Isso é um homicídio. O feminicídio, ele tem imediata relação com a condição de gênero da pessoa. Então, ela é morta porque ela tinha um relacionamento afetivo. Terminou, por exemplo. Podia ser terminado ou não terminado, ela é imediatamente ligada à condição dela de gênero. Imediatamente. Os homicídios são diferentes. Eu sou advogado, eu acredito que essa tese é uma tese furada. Uhum. Você pode ter um homem que mata uma mulher, você pode ter uma mulher que mata um cara em outras circunstâncias. Poderia existir, falando em tese aqui. Mas a gente tem uma lei porque tem muitos casos desse porque que o homem... não existe relação de proporção. A proporção de homem que mata mulher por questões de gênero são infinitamente maiores do que mulheres que matam homens pela mesma razão. Pode ter um cara que foi morto por ciúme da mulher, a mulher mata por ciúme. Não estou falando que não existe isso, mas não existe nada que se compare a ponto de você precisar ter uma análise legislativa mais assertiva sobre o tema, porque acontece toda hora. E aqui a gente tem um caso, né? Mais um caso. Um caso muito emblemático, porque eram pessoas notórias, pessoas que eram muito conhecidas. E ela morre no palco. Eu acho que ela morre no palco. Porque ela a galera deve começar a correr. Eles carregam uma pistola nela no meio de um show. Isso em que ano? 81. Então é muito forte por causa disso. Eu não tinha nem nascido aí. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 79. Então fera baby. Era um bebê. Gente do céu. Uma tristeza. Então quando vem esse papo, vai ter um monte de justificativa. Cara, não adianta. Não tem nem comparação, né? Não dá, cara. Não dá. A proporção, ela é muito grande. É muito grande a proporção de homens que matam mulher. Completamente diferente. E por nada, né? Por nada. Por nada. Por nada não. Porque ele acha que ela é uma propriedade, que acha que ele é uma extensão dele. A gente fala por nada porque realmente lógico, é por nada. É um absurdo. Mas ele, na cabeça dele, acha que ele é a propriedade dele. Acha que aquilo é uma posse, acha que a mulher não tem vontade própria. E que ela é uma extensão de qualquer coisa. Muito louco. Você vê uma história interessante sobre isso? Aqui em São Paulo tinha Saci. Saci? Saci. Uhum. Vamos descendo, então? Tchau, Eliane. Tchau, Eliane. Obrigado. Na Rua da Consolação, principalmente. De Consolação até Pinheiros tinha incidência de Saci. E o que o Saci atacava? Propriedade dos homens religiosos. Quais eram as propriedades? Mulheres. Mulher e cavalo. Olha. Isso é. Então, vendo? Isso tá. Olha. Uma sepultura? Foi uma sepultura, né? Isso é uma sepultura. Eu tenho a impressão, quando eu tô andando com o Thiago nos cemitérios, de que ele sabe de tudo. Então eu aponto e falo, o que é? Não, mas você sabe que tem diferença. Sepultura é diferente. Por exemplo, aqui me parece um jazigo. Aqui sepultura, ela é qualquer lugar em que uma pessoa está sepultada. O lugar sepultura está muito mais ligado ao verbo sepultar do que necessariamente a uma construção. Sepultura é uma coisa, então é isso. Campa é uma referência em cima da sepultura. Túmulo, você ergue Túmulo é uma construção. Pode ser se tiver uma pessoa só, se tiver mais gente é jazigo. Então existem diferenças. O túmulo é só para um, é a cama de solteiro. É a cama de solteiro. Entendi. Bom, vamos pro próximo então, aqui no cemitério do Araçá. E olha no muro ali. E olha esse caminho, ó. É um caminho longo porque esse cemitério é grande. A gente chegou no fim dele, ó, tem um muro atrás de você aí. Vamos para lá, vamos voltar. Farpado. E é uma ladeirona aqui, né, Thiago? Estamos indo embora aqui do túmulo. Eu falei Leila Diniz ali embaixo, mas é Ângela Diniz. Tá Ângela Diniz. Você estava em dúvida do nome, né? Isso. O que a Ângela Diniz fez? Que foi assassinada pelo Doc Street. Entendi. Nossa, levei um susto agora. Eu já ia fazer... A Sara quer matar nós, cara. A gente não tem mais idade pra isso, gente. Eu mesmo, a gente é velhinho, pô. Eu gosto, velho. Essa capela é
capela super interessante, né? Que linda, linda. A Angelina Salzani era uma menininha que era filha de um napolitano, né, italiano, Felipe. Cadê o nome Salzani. dela? Lá em cima? Lá ó. em cima, ó, a memória de Angelina Salzani. A gente, pelo rostinho dela, e tem um trabalho muito legal que chama Crônicas Tumulares, também de um amigo chamado Felipe. Ele acredita que ela tenha entre 8 e 10 anos. Morreu criança. E ela morreu, mais uma vez, uma memória de uma grande tragédia, não apenas na cidade de São Paulo. Ela morreu na epidemia de gripe espanhola em 1918. Olha, matou muita gente, Muita né? gente. A gripe espanhola. Muita gente. E essa fotinho é uma fotinho preservadíssima, né? Um lação na cabeça. Você né? imagina a dor dessa família. Eles construíram um mausoléu para uma criança, né? E será que dá para subir aqui? Esse degrauzinho dá para ir. É para isso, né? É. Deixa eu ver aqui. É um degrauzinho para as pessoas orarem aí mesmo, né? Olha, tem mesmo. E parece que tem uma arquitetura que parece um caixão ali. Ah, tem? É, que parece onde ela tá enterrada, né? Deixa eu ver. Dá uma olhada lá para você ver. É, parece mesmo. Né? Parece mesmo. Parece essa. Tem essa E ideia. linda. A ideia do sepulcro com um lugar, com um altarzinho em cima, né? Isso. E linda. Lindo, Eu né? sempre fico. Ó, tem até um azulejo aqui colocado. Será Mas que é acho que daqui? não é daí. Acho que não, parece. É mais português do que italiano. E aqui embaixo, família Felipe Salzani. Esse é o pai dela. Ah, o pai. É o Nossa, pai eu acho o nome do pai mais novo, atual, Felipe, do que o nome da filha, que é Angelina. Que é engraçado, na Itália tem muito Filippo e Felipa. Então Felipe me parece algo tropicalizado, ou não, né? Ou é Felipe, porque tem mais Filippo e Felipa. Muito bonita, mas a foto dela é uma impressionante, foto que, né? E é aquela coisa bem preto e branco, E né? ela meio olhando pra gente, né? Mas é um olhar mais é um olhar que pra baixo. onde você vai, para onde você for, ela vai te olhar, ó. É aquele olhar que segue, né? É. Fotos que tem essa angulação. Incrível. Forte, né? É isso, né? Você imagina, cara, se o Felipe, né? Imagina que a gente, no ano 2026, tá visitando, lembrando do pouco que a gente sabe da história da filha dele. Para isso que serve o mausoléu, na verdade. Né? E os túmulos. Porque ele construiu isso para isso. Tá escrito ali. A memória dela. Então a gente, em 2026, está visitando, homenageando, o que quer que você queira acrescentar isso, da menina, da Angelina, né? A gente tá fazendo isso no ano de 2026. Isso me pira um pouco. A gente tá mais de 100 anos da morte, o cara que construiu um monumento para a filha ser lembrada, e a gente tá em 2026 lembrando disso. E eles estão aqui, né? Tá aí. Os restos mortais estão aqui, né? Dela, sem dúvida. O deles, talvez, provavelmente. Acho que sim também. Ah, incrível e difícil muito que não bonito, esteja. muito bonito, né? Muito Isso que é bonito. legal. E né? essa rua aqui toda de mausoléu? Um monte, né? Ó. Vários. Eu já contei em outro vídeo, acho, a história do mausoléu ou não? Você lembra? Acho que contou. Contei. Então, Mas pode contar de novo. Mausoléu nasce por conta do Mausolo. Meio óbvio, né? Ele era um sátrapa de uma região chamada Cária, que é ali na Ásia Menor, né? Onde é a Turquia. E tá o Mausolo era casado... aí é uma capelinha. E o Mausolo era casado com a irmã dele, chamada Artemísia II, casado com a irmã. Apaixonadíssimo, irmã de linhagem, de sangue. E aí ele morre, eles não têm filhos, ela completamente devastada, ele é cremado, ela tenta beber as cinzas dele, não bebe tudo. Beber as cinzas? Com o vinho. E depois disso, ela decide construir um memorial para ele que fica sendo chamado de mausoléu, porque é o memorial do Mausolo. O mausoléu do Mausolo é o mausoléu de Halicarnasso, uma das 7 maravilhas do mundo. Incrível. Então, uma das 7 maravilhas do mundo era um túmulo. Era um túmulo. E aqui a gente tem um pouco daquela sensação que a gente falou em outro vídeo, acho que lá na necrópole. Vem pra cá, Stephanie, pra mostrar a câmera. Aqui a gente na Cidade dos Mortos. E ó a cidade acontecendo lá atrás. Ó. Tudo acontecendo lá, né?
São Paulo, né? Legal, né? Olha que bonito. Muito interessante isso, né? Tudo acontecendo lá, aceso, silêncio. vivo, É isso aí, né? é isso aí. Podia ter um projeto, mas porque não precisa ter luz em cemitério, né? Mas podia ter um projeto para tornar pelo menos uma ala do cemitério colorida, iluminada. Em Belém tem. Tem? O... Santa Isabel? Não, o outro. Esqueci o nome do outro. Que se tornou um parque. Exatamente. Eu também esqueci o nome dele. do outro. Ah, que bonito lá, parece a torre lá do Burj Khalifa. E a gente tá indo pra onde? Olha isso! É esse aqui que é o ossário, né? O famoso ossário do cemitério do Araçá. Você sabe que eu vim aqui, Thiago, fazer uma matéria nesse ossário há muito tempo, quando eu trabalhava no Diário de São Paulo. Eu saí do Diário de São Paulo em 2016. Mas eu vim fazer a matéria antes dos ossos virem pra cá. Eles estavam, acho que, estreando, né? Estreando não, né? Acho que não é a palavra. Estava inaugurando esse monumento aqui. Esse gente, aqui, ó. Esse monumento. E ele é pra quê? Porque esse monumento, ele descreve aqui, não dá pra ver todo mundo, mas as 1046 ossadas. 1046, de 1046 pessoas. De 1046 pessoas que foram retiradas da vala clandestina de Perus. Aqui aguardam identificação. Você quer meu óculos emprestado? Aqui aguardam identificação os restos mortais de 1046 pessoas desaparecidas nas décadas de 60 e 70. Muitas delas vítimas do terrorismo do Estado praticado durante a ditadura civil-militar, encontradas na vala na vala clandestina do cemitério Dom Bosco, em Perus, em 1990. Cara, a gente tá, sem querer, mostrando o verdadeiro horror da vida, né? É isso aí, você imagina? Você vê Isso pessoas... era pelotão de extermínio, isso aí era todo mundo. Mas quem que ia... Por que essas pessoas eram capturadas? Porque eram contra o governo? Não apenas. Você tinha um morador de rua, você tinha uma série de outras pessoas que eles queriam exterminar. Exterminar. Pegava, matava e jogava lá. Não tinham só militantes envolvidos. Não que isso atenue alguma coisa, tá? Não piora a situação. Isso explique alguma nada, coisa, não tipo, tô falando disso. Mas assim, tinha muita gente que também que não tinha atuação política ou de oposição ao governo. Novamente, ainda que tivesse, não justifica. Nada justifica. Mas a gente está falando de 1046 pessoas. 1046 pessoas. Em uma vala. Em uma vala. Uma vala. E isso aqui nas décadas de 60 e 70. E eles foram encontrados em 1990, lá, aqui em Perus. 1990. Em Perus tem uma fábrica de cimento abandonada lá. E aqui também, provavelmente... E olha o tamanho dele, Thiago. E aqui, provavelmente, a gente tem uma outra história muito interessante. Porta de Ferro? Que é a história da Nenê Romano. A Nenê Romano, lembra do nosso passeio lá no Cemitério da Consolação? Que a gente vai no túmulo do Moacir Pisa, o advogado. Que é parece um ponto de interrogação, uma mulher nua. Sim, uma mulher aqui assim, Isso. com a bola, né? A Nenê Romano foi sepultada aqui. Ela foi assassinada pelo Moacir Pisa, foi sepultada aqui. Foi do táxi? Que ele mata ela dentro do táxi. Exatamente. Tem essa história num vídeo aqui no canal. E ela é sepultada aqui no Araçá. Só que ela ficou provavelmente numa sepultura que não era perpétua e foi exumada e foi levada para o ossário. Provavelmente, a gente não sabe ainda, porque a gente não achou isso documentalmente. Talvez ela tenha sido trazida para cá também. Então esse ossário conta muitas histórias aqui. E aí aqui dá para ver que tem uma porta de ferro, tem outra porta ali. Exatamente como essa ali atrás. E vamos só tentar mostrar para cá, porque é enorme. É muito enorme, grande. Como eu diria quando era pequeno, enorme de grande. Enorme de grande. Olha o tamanho, gente do céu, é um monumento. É um monumento, é um ossário muito grande. Dá para ver? É um ossário monumental, né? Isso que é interessante, né? A gente não tem mais isso, né? Não, a gente não tem isso, Você lembra de Campinas? Tem, mas é menor. Isso. Esse é um ossário monumental muito grande. E você sabe se foi construído exatamente por conta disso, não, né? Não foi por conta. Não, já existia aqui. Ah, já tinha? Já existia. Ele acabou servindo. E aí o que aconteceu? Ele sofreu um atentado. Vou mandar só um pouquinho aqui para ver. Vem cá. Tentaram queimá-lo
Tentaram queimar o E ossário? aí tiraram, essas ossadas não estão mais aí, elas foram levadas para a Universidade Federal de Guarulhos. Não, isso é monumental, Thiago. Olha monumental, isso, muito parece bonito. É um imenso. templo, né? Aqueles templos antigos a ideia de Roma. A ideia Olha o tamanho. Exatamente. Muito... A ideia do quê que eu tô te cortando? Não, é essa a ideia mesmo, a ideia de um ossário de um lugar monumental mesmo. Né? E ó, eu achei aqui no Google Maps uma sepultura que eu queria mostrar pro Thiago. Você já conhecia essa sepultura? Não, eu estou inconformado de eu ficar pesquisando em livro. Nos livros antigos? Você jogou no Google Maps e achou o túmulo. Eu acho muitas sepulturas pelo Google Maps. E essa sepultura eu queria te mostrar que é uma sepultura de uma criança que foi assassinada no final dos anos 90, aquele caso Ives Ota, lembra desse caso? Que é o caso do menininho japonês, da família japonesa. A história do Ives Ota é uma história de os pais dele na época, no final dos anos 90, no final dos anos 90, eles bombaram muito no Brasil. Lembra aquelas lojinhas de R$1,99, claro, que tinha o único preço, que era R$1,99, quase R$2? Então eles ficaram muito famosos, né, prosperaram bastante com uma loja desse estilo. Só fazer é porque a galera não tem ideia, porque o Brasil tinha uma dificuldade de importar coisas até os anos 90. Então quando vem R$1,99, coisas importadas, foi uma febre mesmo, foi uma loucura. E os pais do Ives eram donos proprietários e eles contratam seguranças, porque eles foram prosperando, ganhando muito dinheiro, e esses seguranças faziam a segurança da família. E um dos seguranças, né, sequestra o Ives e pede um dinheiro, uma quantia absurda, $800 mil na época, uma quantia que, pelo que eu me lembro, baixou para $80 mil, o que também é muito dinheiro. Só que aí o Ives reconhece um dos seguranças, que era um segurança da família, né, o Ives já conhecia, e aí ele dá um achocolatado pro menino para ele dormir, o menino dorme e ele dá 2 tiros. Caralho. E mata o Ives, e aí ele tá sepultado aqui nessa sepultura. E dá para ver que tem uma caixa com... A gente pode falar que talvez é um milagreiro, alguma coisa, porque tem pedidos, ó. Ofertório aí, né? Ó, tem pedido, não sei se é pedidos também, mas tem foto dele, tem papel. Eu acho que são mais manifestações mesmo porque aqui dá para ler, ó. Estaremos dando um grande passo porque me parece que existe um instituto. Um instituto, né, Ives Ota. Lá em Santo André tem uma rua, tem uma pracinha perto do shopping ali, Shopping ABC, se não me engano, bem em frente, chamada Ives Ota. Então, e é uma história tristíssima, porque você vê, contratou pessoas para trabalhar para você e os caras sequestram o filho do dono e matam um menino de, acho que ele tinha 8 anos na época. Ou menos, 5 anos, eu não lembro. Essa é uma outra época, né? Hoje a gente tem uma série de crimes mais novos, né? Até saidinha, o cara que não sei o que. Antigamente tinha sequestro. A gente pegou essa fase, né? No final dos anos 80, até quase os anos 2000, a gente teve sequestrão, né? Não, e você vê uma coisa, né? Tão absurda, um sequestro de uma criança. Loucura. Com morte. Monstruosidade, né? E tem você estava me contando, tem um componente meio mais tenebroso, se é que é possível dizer, que ele é sepultado embaixo do berço. Tem uma coisa assim de que parece que ele é sepultado debaixo do berço e a polícia na hora que vai encontrar, não sei se era o berço dele ou o berço da sobrinha, mas a polícia vai encontrar, para encontrar o corpo da criança, percebe que um dos pisos está solto e está embaixo de um bercinho. Puta, que loucura, cara. Então, quer dizer, e aí eu não entendo a lógica, né? Claro que assassino não tem, sequestrador a gente não tem lógica. Não pode colocar na sua métrica de vida. Não dá, né? Mas como que pode uma pessoa achar que ela vai matar e ela vai ficar o quê? Livre, né? Ela já vai ser presa pelo sequestro, mas aí não, eu vou matar pra... Sabe? Então é uma coisa assim, é um crime que foi absurdo, eu lembro até hoje desse crime, em 97, eu era criança, tinha 11, 12 anos na época, mas a gente tá aqui, ó. E aí dá pra ver ali, ó, alguns símbolos japoneses, né? O túmulo é todo preto... Né? Tem alguns outros familiares. Bastante vela aqui, né? Isso. Eu não sei se o pai dele está aqui, possivelmente está também. Muito resíduo de vela aqui, que é uma prática Eu acho oriental, que o pai dele né? tá assim ali, ó. É a última foto ali. É a do pai dele. E aqui a gente tem uma foto dele no canto aqui, ó. Dá para ver, acho que no papel ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Nossa, cara.
Brutal, né? Assustador. Não, é assustador, é assustador. A gente conta histórias, a gente vem no cemitério à noite, né? As árvores secas, os túmulos, isso não é nada assustador perto da maldade humana, né? As pessoas que estão aqui não fazem mais nada, como você que diz isso, né? Infelizmente, as pessoas que estão aqui, elas têm a história delas para ser contada só, né? E é triste, porque é uma criança, né? É uma criança e tem uma casinha aqui, ó, de acrílico, né? Bem no meio da sepultura. Que faz essa referência ao Instituto, né? É o Instituto Nossa, Yves que Otto. tristeza. Muito triste, imagina. Nossa Senhora. É um baque, né? Eu fiz questão. Eu lembrei que aqui no cemitério do Araçá tem a sepultura do Yves Otto. Uma história muito triste de um dos crimes mais chocantes do final dos anos 90 aqui. Vambora? Vou te falar, hein? É uma pernada. Pernada. Tem vários altos e baixos aqui, o cemitério do Araçá tá cansado. Dá uma puxada, né? É, dá uma... E olha, gente, essa parte pra baixo. A ladeirona. Ladeirona. E vamos... Ó, ali atrás, eu não sei se dá pra ver, ali tem a antena da Paulista, que é o Burj Khalifa de São Paulo. E aí, vamos mostrar pra vocês como é que tá escuro. Vira pra frente lá, Thiago, ó, vai ficar só aceso, só a nossa luzinha, ó. E olha, gente, imagina isso no cemitério. Bom, a gente chega aqui no túmulo de Nair Belo. Incrível, Nair Belo. Jazigo da família Belo Souza Francisco, né? A dona Nair, uma atriz que tinha veia cômica muito forte. Ela atravessou várias linguagens artísticas, né? Ela começa no rádio, vai para a TV e é uma mulher, como eu falei, né? Ela tem essa verve cômica. E a dona Nair viveu um trauma muito grande. Né? Ela perdeu um filho nos anos 70 e é muito curioso, porque eu encontrei aqui uma vez, inclusive eu vou deixar a imagem para a gente encartar, eu te mando, o que parece ser um ex-voto de agradecimento. Ah, no túmulo dela? No túmulo dela, com velas. A gente tem algumas marcas de vela ainda no jazigo. E o que aconteceu a partir disso? Eu comecei a acompanhar aqui para ver se eu encontrava mais vezes esse tipo de manifestação. E eu não encontrei. Então, eu tenho fundadas dúvidas se existe um processo devocional da dona Nair, e eu fiquei com muita dúvida, porque se na vida dela ela também não tivesse uma atuação muito grande na caridade, eu diria que ela provavelmente fosse uma milagreira de cemitério. Mas como ela ajudou muita gente em vida, porque, como eu falei, a dona Nair teve uma perda tremenda quando o filho dela morreu nos anos 70. Morreu do quê? Acidente, né? É. E aí ela acaba, claro, né, submergindo a um processo depressivo muito grande, que ela consegue sair a partir do espiritismo, a partir da doutrina espírita. Acho que ela vai buscar uma carta no Chico? Não vai? Não lembro. Eu não sei agora isso eu não sei. Eu sei que ela acabou sendo resgatada, vamos dizer assim, pela doutrina espírita, e ela não parou. E isso eu descobri agora, assim, não foi uma coisa... Porque ela nem publicizava muito isso. Porque ela começou a assistir, a ajudar mães que passaram por essa mesma situação. Luto, né? Então, esse ex-voto, essa manifestação de agradecimento que eu achei dela, eu não consigo afirmar se é por algo que ela fez ou ajudou depois de já ter falecido, ou se era algo, ou uma manifestação de gratidão de alguém que ela ajudou em vida ainda. Entendi. É interessante, mas a gente aqui ainda tem, ó, dá para ver agora, se acender um pouquinho aqui, a gente tem, isso aqui é mancha de parafina, de vela, quer dizer, a gente percebe, as outras que eu encontrei foram do outro lado. Então aqui, isso aqui eu não tinha visto, então aqui tem a marca de vela. Isso aqui também é vela? Também é vela. Então a gente vê que as pessoas deixam aqui, tá super bem cuidado o espaço todo, mas vê que as pessoas acendem velas para ela ainda aqui. Então isso realmente me causa ainda dúvida
se ela se tornou ou não uma divindade ajudando as pessoas a resolver seus problemas. E o ano que vem vai fazer 20 anos da morte dela, é isso? É isso aí, em 2007. 2007, 2017, 2027. Isso aí, 17 de abril de 2027. Pois é. Não, e é engraçado porque eu olho para ela, né, ali tá ali, Nair Belo Souza Francisco, eu olho para a foto, parece que ela tá viva, porque eu ouço ela falando da voz rouca. A risada mais gostosa da TV. É, que ela dava risada, tinha uma coisa que ela falava, você não pode, e dava um tapa na pessoa assim, italianona, sabe? né? É, uma coisa, mas o que você tá pensando? Tá na pessoa, mas tá viva, né? É lógico, essas coisas a gente não sugere, né? Até pelo respeito, pelo decoro, né? Da família, tudo. Mas seria muito interessante se a gente conseguisse confirmar essa condição das pessoas acreditarem que a dona Nair ajuda elas até hoje, porque ela ajudou muita gente fazendo as pessoas se alegrarem, né, pela sua arte, pela sua comédia, ela era muito engraçada. E essa imagem dela com a mãozinha aqui, eu dela, vejo né? ela falando, o que você tá pensando? Com aquela super voz, italiana, né? Isso. Uma mulher monumental. Tem uma entrevista dela com a Hebe e com a Lolita Rodrigues, né? No Jô, as três juntas, e as três dão muita risada, né? Elas falam... E tem uma história de velório que elas contam, que a Hebe conta que elas foram... Acho que é a Nair que conta, que foi num velório, chegou outra pessoa, não podia nem olhar, porque elas começavam a rir no velório. É isso aí. Então, assim, é um espírito de humor da Nair Belo, né? E ela tá aqui no cemitério do Araçá também. Super querida, muito legal, né? olhar, né? O que tá escrito aqui na foto? A atriz consagrada destacou-se como um dos maiores nomes do humor e da televisão brasileira. Brilhou em produções marcantes como Sai de Baixo e Uga Uga, conquistando o público com seu talento, carisma e espontaneidade. É engraçado porque são produções que eu vi. Eu também. Né? O Sai de Baixo eu assistia muito, passava domingo à noite. E Uga Uga também é uma novela, né, da TV Globo, né? Então, ela ela é um ícone de um tipo de comédia que a gente não tem mais, né? Que era uma comédia mais dramatúrgica, eram atores comediantes, não é? Hoje a gente tem mais stand-up. Ou então o cara só é comediante, ele não é ator. Ela era o Rogério Cardoso, que era uma figura super engraçada também. O Golias, que também tinha passagens muito engraçadas com ela, com a Hebe. Algo subiu. Algo voou. O cemitério tem isso. E aqui num bequinho do cemitério do Araçá, a gente tem Assis Chateaubriand, que é um Chateau, que é um dos maiores comunicadores. Ele qual que é a importância dele para a TV, Thiago? Ele, na verdade, criou a TV Excelsior, que era uma das maiores potências da comunicação, e ele é uma figura controversa exatamente por isso, porque ele jogava bem o jogo do poder por ser um grande player do universo da comunicação, né? Ele é o cara que idealizou também o MASP, por exemplo. Ele não era só um grande, ele é uma figura, assim, é um homem poderosíssimo, né? Por conta disso, e tem esse busto dele que é muito curioso. E esse busto é só, a gente pode falar que é busto porque é só a cabeça, né? Eu acho que é, porque o busto costuma um monumento, ser outra parte. o busto costuma ser até o peito aqui, né? Mas é o rosto dele, do Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand foi um dos maiores nomes da comunicação e da cultura brasileira. Jornalista, empresário, diplomata, fundou os Diários Associados e a TV Tupi. Eu falei Excelsior, né? A primeira emissora de televisão do país. Também foi responsável pela criação do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, um dos mais importantes da América Latina. Visionário e influente, Chateaubriand deixou um legado que transformou o jornalismo e a arte no Brasil. Gente, eu lembro da TV Tupi. Mas eu lembro? Não. Eu não assistia a TV Tupi. Na minha época, eu sou da época que minha tia falava TVS, que era o SBT. Tinha que falar, põe na TVS, lembro da Manchete. Lembro também. E eu lembro da TV Tupi, como assim, tipo, teve a TV Tupi, é que todo uma mundo lembrança. Passou pela TV Tupi. Isso. Né? Todo mundo passou pela TV Tupi. E esse túmulo todo aqui dele? Esse é o jazigo inteiro da família Chateaubriand. Aqui, tudo isso aqui. Isso aí, tudo. A imagem, né, o monumento de Assis Chateaubriand, podemos dizer o pai da televisão, da comunicação. Bom, e aqui por último, o que que... Bonito, né? Olha... Não, sabe o que eu vi primeiro? As silhuetas de várias pessoas.
Esse que é o Mausoléu da Polícia Militar. mausoléu da que polícia. Aqui estão sepultados militares, tanto da polícia como do Corpo de Bombeiros, que aqui em São Paulo são militares. Tiago do céu! Olha... São homens e mulheres que foram mortos em escala. O que isso significa? Que eles estavam escalados para o trabalho e morreram. Podem ter em combate contra o crime, pode ter sido... Morreram trabalhando. Trabalhando, mas em escala. Porque o agente de segurança, ele tem a obrigação de reagir a qualquer flagrante. Tá. Aqui eles estavam em escala. O que é escala? Escala, escalado para trabalhar. Fala, você está no horário de trabalho, você está falando, hoje você tem que estar aqui trabalhando. E eles morreram dessa forma. Então, pode ter sido num acidente automobilístico. Tem muitos policiais que morrem no trânsito, que é uma coisa que a gente fala pouco. No trânsito? No trânsito. E mas no que? Moto, alguém vai assaltar? Principalmente moto. Pode ser, perseguição e moto. Teve um caso agora, né, do do tenente, irmão da Eloá Pimentel. Esse foi atentado. Foi um atentado, né? Mas foi uma tentativa de homicídio. Então, né? mas né, ele não faleceu, tá no hospital ainda, mas aqui, por exemplo, teve... Mas nesse estilo, pode ser uma morte... Pode ser. Por exemplo, tem algumas pouquíssimas exceções. A gente tem o vigilante rodoviário, que era um protagonista de uma série, tinha um cachorro chamado do Lobo, se eu não me engano ele chama Carlos Miranda. E ele está sepultado aqui, é muito curioso, porque ele não era policial e se tornou policial depois do papel que ele fez como vigilante rodoviário. Ele fez o papel porque era uma primeiro. série de extremo sucesso, que a gente não entende assim a dimensão. Era muito, muito famoso e ele acabou se tornando policial militar. E aqui tem uma história que talvez a minha favorita, que é a do Sargento Barbosa, ou Andrade, né? Pode ser os dois nomes. Que ele era um policial também, ele fazia parte da ROCAM, Rondas Ostensivas de Motocicleta, se eu não me engano. ROCAM, E ele era um cara super católico, super altruísta. A família, em todas as declarações, diziam que ele era um cara extremamente generoso. E ele, numa ocasião, recebeu o comando de ir até o batalhão, porque teria aquela Operação Verão, onde os policiais são destacados para irem para o litoral, para aumentar o contingente no litoral. E o sargento, ele virou sargento pós-mortem, e o soldado Andrade acabou sendo dispensado. Então ele podia ir para casa dele. Foi até lá, fardado, e pegou carona com um amigo que também foi dispensado. Ele não tinha carro, então ele ia a pé até o metrô, só que esse dia chovia muito, e o amigo dele deu uma carona para ele. Tá ventando, ó. E quando eles estão indo a caminho no meio dessa chuva, era perto ali do Mercadão, perto do Rio Tamanduateí, percebem um bolinho de gente, uma agitação, e eles param o carro, vão ver o que é, e tem uma senhora que dizem que tentou se matar, mas se arrependeu, não queria. Ela queria pular no rio, assustou e tentou sair, não conseguia sair, ninguém conseguia tirar a mulher, e chuva caindo, e correnteza e tal. O soldado Andrade, ou o soldado Barbosa, pega umas cordinhas lá com o pessoal dos ambulantes e amarra em si mesmo e vai descendo, e o pessoal vai ajudando ele a descer para pegar a mulher. E aí, num ato de total heroísmo, ele puxa ela, entrega para o colega dele que estava segurando. Quando ele solta ela, a corda arrebenta e ele cai para trás. Caiu no rio. Caiu no rio, foi levado. O corpo dele, infelizmente, foi encontrado 2 dias depois, e foi muito comovente porque ele foi encontrado fardado. Então, houve ele salvou essa senhora, que era uma mulher em situação de rua. Aqui, o mausoléu da Polícia Militar. Isso. E ele tá aqui. Ele está aqui, mais do que isso. Existe um processo de canonização a ele. Porque ele não tem nenhum devoto, ele não é um milagreiro de cemitério, porque esse ato dele foi interpretado como um ato próprio dos mártires, que se sacrificou pela vida de alguém que ele não conhecia, nunca viu. E ela sobreviveu. Sobreviveu. Ele salvou ela, deu literalmente a vida dele pela dela. E por conta disso ele talvez se torne quem conta muito bem essa história é o Coronel Arruda, que é um grande professor da Polícia Militar, um grande historiador. Incrível. E essa história é muito bonita dele. E só um detalhe, dá para ver aqui,
tem aqui os bustos, na verdade não são bustos, são monumentos. São esculturas mesmo. São esculturas, então a gente vê homens e mulheres isso, ali. com vários fardamentos da história. Desde a época que começa como força pública. E aí, então aqui tem pessoas sepultadas ali dentro? Tem, né? Ali é um ossário. Com as fotos respectivas de cada exatamente. um. Ali tem dois monumentos. Um deles está tocando uma trombeta, alguma coisa. É como se fosse aquele toque de luto. E um policial agachado, acolhendo um outro que caiu em serviço. Não dá pra ver, não dá pra ver. Só dá pra ver um. Não dá. Agora que eu vi. Cara, é assim, hoje tá fechado, né? A gente já tá aqui 8 e pouco da noite. Mas lá embaixo é muito tocante. A gente vê cartas das crianças para as mães, porque não tem só homem aí, tem policial feminina. Então, assim, é muito tocante. E tem e dá para ver lá no fundo, tem um elevador que tá ali no número. Porque são 3 andares, gente. Para baixo. Para baixo. A gente tem 3 andares de criptas. E lá não é ossário, lá é são gavetas, então elas são colocadas as urnas mesmo lá dentro. Gente, e aqui essa mesa? Essa é uma mesa para velório. Quando você tem um velório aqui, é um velório com honras militares. Então vem todo o contingente para cá, do batalhão, convidados, autoridades. O caixão fica posto ali, são feitas as exéquias com honras militares aqui. E ó a escultura, ó a cruz lá. Ó. É a cruz, é muito tocante, né? Não é. Mas é um negócio, assim, é forte ver todos muito, assim, ó, nessa circunferência, né? Muito. E que capela incrível pra gente terminar aqui. Eu acho que é a mais bonita de São Paulo essa. Muito bonita, muito bonita. Ela tá em restauro, né? Ela tá em restauro. Ela era azulzinha, toda azulzinha, agora ela tá em restauro. Ela já tá quase acabando. A gente vai fazer uma visita aqui para inaugurar isso tudo. Já. Mas antes de acabar, eu queria mostrar para você uma das práticas da era vitoriana, tão falada quando a gente vai em cemitério, que são as fotos pós-mortem. Ali é uma foto pós-mortem? Exatamente. É de quem que tá aqui? Da Dona Maria Caferro. Aqui Dona Maria Caferro. Maria Spiller Gaferro, é isso? Isso, exatamente. Falecida em maio de 1905. Isso, é interessante. E olha essa estrutura de túmulo, né, Thiago? Interessante, né? Muito bonito, eu já vi lindo. O interessante é que ela morreu em 1905, então a era vitoriana vai até 1901, se eu não me engano. Começa em 1830 e... não me lembro, 33, 31, 33, bom, 1830 alguma coisa. Era vitoriana século XIX, né? Século XIX, vai até o primeiro ano do século XX. 1901. Que é o tempo da coroa da Rainha Vitória, né? Era vitoriana. Onde se estabeleceu muito a prática da fotografia pós-mortem. Que é a fotografia feita depois da pessoa morta. Exatamente. Né? E é muito legal falar disso, porque é lógico, a gente tem esse universo tenebroso, a galera adora e tal, mas no final das contas, a fotografia pós-mortem é um grande gesto de amor, de afeto, porque tirar uma fotografia diferente do que a gente faz hoje era caríssimo. E muitas vezes as pessoas passavam a vida sem ter um registro delas. Faz quando a pessoa morre. E era a última oportunidade. Se você não tirasse com aquela pessoa morta, você não faria mais. Claro, você tem uma série de estratégias estéticas das pós-mortem, mas essa eu acho muito interessante, porque ela tem um ar dessa coisa, né? Da serenidade da morte. A morte, né? Ela não tá ali num sofrimento, não tá numa cara... Parece que realmente está repousando eternamente. Mas cemitério quer dizer coemeterium em grego, que é dormitório. Então a ideia de dormir é muito presente e toda essa, no conceito da foto. Todo esse design, tudo muito foto, bonito. Né? Muito bonito. Olha aqui esse também. Exatamente. Até essa foto. Eu queria muito fazer uma foto minha um dia, como se fosse antiga, assim, vou vestir um terninho, deixar um bigodão. Tem um negócio que inventaram que chama IA, que dá para fazer. Não, eu quero fazer pintado. Pintado. Mas olha a foto. E ela tá realmente de olhos fechados, né, na foto. Isso tá. Porque lá tem foto serenamente. Tem foto post-mortem que eles estão de olho aberto. Tem.
que você Também coloca tem. o morto de pé, sentado. Tem fotos que você simula a vida. A vida. Então, Mesmo com a você pessoa estando simula morta. a pessoa. Mas aí é a verdadeira intenção de ter um registro dela viva. Aqui não, aqui tá assumida a morte. De uma forma muito digna, né? Você não tá nem com aspecto decrépito, Ó, né? a pilastrinha. É italianaço, né? 1905. É, isso aí. Ninguém vivente hoje nasceu nessa época. Não, todo mundo E ela faleceu nessa época. faleceu nessa época. Para ver o quanto o cemitério do Araçá é antiquíssimo. É isso aí. Gostou? Obrigado, Thiago. Imagina. Sempre um prazer aqui receber. Vamos fazer vamos circular por essa. Vamos Pra lá. gente terminar. Onde que tá o corredor do cemitério? Do outro lado. Ó, então para você que não se está assistindo esse vídeo pela primeira vez, a gente faz uma série especial em cemitérios por São Paulo. Eu quero um dia estender essa série, talvez, sei lá, para fora. Eu já fui em alguns cemitérios, fui lá no Père Lachaise, tem aqui no canal. O cemitério mais importante Paris. do mundo, que é o cemitério da Saudade de Campinas, que eu também Fomos lembrei. no cemitério da Saudade, mas se você não assistiu os outros episódios, tem uma playlist aqui só com as nossas visitas. Thiago, que é essa enciclopédia sabe de tudo, não sei como ele decora tudo. Você pesquisou todas essas Não, histórias? quando eu não E aí sei, você eu falo conta. com convicção, porque aí parece que eu sei. Ah, entendi. E aí a gente tá fazendo essa série, então ó, já segue o Thiago lá nas redes, que é o @o que te assombra. que te assombra. Em Dani, todas posso as só redes. fazer acrescentar uma coisinha? Claro. Essa é uma visita autorizada. Isso, de novo, autorizada. A gente agradece a Cortel pela oportunidade, pela confiança, porque a gente circulou no cemitério. O cemitério tem câmera, o cemitério tem segurança andando por aqui, Isso. mas é uma demonstração de confiança. Sou eu que faço as visitas aqui no Araçá, junto com a professora Viviane, Uhum. as visitas oficiais da Cortel, que é tudo voluntário também. Eu sei que tem gente que gosta de falar, que ganha dinheiro. Né? Não ganho um centavo. Não ganha dinheiro para fazer esses passeios? Não, Não é tem. gratuito para quem faz e é voluntário. A gente Boa. não recebe nada, recebemos muito, mas não recurso. Então, a gente tem que agradecer essa confiança também de permitir que a gente faça isso. Né? Uma visita cultural, patrimonial, claro que tem a atmosfera do cemitério, claro que o projeto tem esse olhar do sobrenatural. É, porque tem, né? A morte, ela é um mistério, né? E aqui Exatamente. os mortos estão. Então a gente fala, tem fantasma, tem espírito, a gente não sabe, e essa não é a proposta do Não vídeo. é a proposta. A proposta é mostrar a história da cidade através de pessoas que já faleceram, né? E de como esse lugar é capaz de contar essas histórias. Eu acho que é isso, é um campo de estudo que a gente tem muito para aprender o tempo inteiro com quem trabalha, com quem pesquisa, com quem vive essa realidade. E é legal, e eu fico feliz de ver, por exemplo, uma capela bonita dessa em Linda. restauro. Como é o que a nome gente dela, tá você vendo. sabe? Não sei, mas aqui, deixa eu ver se ainda tá a placa ou ela foi tirada. Ali tem a data de fundação que eu falei para vocês, 1897. E ela tá em reforma, Câmara tá, gente? Municipal, Ó, ela tá sendo restaurada, 1897, a gente falou lá no começo, né? 1890. Você vai entrar na internet e você vai ver 1887. Entendi. Mas tá errado, é 1897, tá ali, ó. Muito que bem. Então segue nas redes sociais, @o que te assombra. Se quiser participar do passeio, como é que faz? Só entrar lá e se inscrever e aparecer aí. É gratuito, pode vir. Muito que bem. Você também vai ver cortes desse episódio incrível nas minhas redes, @dampires. Lenda. Se eu roubar isso aqui um dia, você vai Mas ficar isso bravo. não é meu, né? De quem que é? Isso é do Zé do Caixão. Você! Pragado Isso. Aí dia. eu faço essa coisa do... Você viu que eu fiz uma camiseta, você, todos você. É. Vou mandar então, pra você Isso daqui uma é uma inspiração no nosso pai, Entendi. do mestre. Então eu posso do usar Mojica, também. é. Então caiu no domínio público Isso já. daqui é uma coisa meio tipo... Eu uso mais uma coisa mais abichalhada, né? E aí, galera? Tchau, Thiago. Obrigado, viu? legal. Tchau, Trevosa. Esse foi o nosso incrível episódio aqui no cemitério do Araçá, em São Paulo. Que isso? É coraçãozinho? Coração. Cadê o nosso coração? Tem que fazer. Tem que fazer. Já virou uma marca. Tchau, Trevosa.